Os anos 1980 marcaram a era dos robôs transformáveis do Japão. Jatos, carros de corrida, caminhões e tudo isso era dominado pelos Transformers. Mas essa não é só a história deles. Não, esta é a história daqueles pequenos novatos desrespeitados por tempo demais. Esta é a história dos Gobô. E aí, pessoal, bem-vindos de volta ao Carbon Scoring, o melhor lugar para a história dos quadrinhos e action figures. Se você foi criança nos anos 80, sabia que tudo de mais legal vinha do Japão. Do Walkman ao Nintendo, a tecnologia japonesa dominava a vida americana, principalmente nas prateleiras de brinquedos. A partir do final dos anos 1970, a Amigo Corporation trouxe a linha Microman da Takara como Micronauts, e a Mattel importou a incrível linha de robôs gigantes de 60 cm da Pop como Shogun Warriors. Virou uma corrida para achar o próximo grande sucesso no Japão e levá-lo aos Estados Unidos. A gigante dos brinquedos Hasbro combinou duas linhas de robôs transformáveis chamadas de Clone e Microchange, criou uma história de fundo envolvente com o editor da Marvel Comics, Bob Budiansky, e embalou tudo isso com uma campanha multimídia, incluindo histórias em quadrinhos e um desenho animado onipresente após a escola, criando um império bilionário que continua crescendo e evoluindo até hoje. Isso nos leva ao primeiro dos 10 motivos que tornam os Gobots superiores aos Transformers. Os Gobos vieram primeiro. A Tonka iniciou nos anos 1940 com ferramenta de jardinagem e nos anos 1950 passou a fabricar brinquedos de metal, ficando famosa pelos resistentes caminhões Tonka. Mas nos anos 1980 eles queriam expandir e procuraram a divisão pop da banda para licenciar a linha de figuras Machine Robo. No Japão, os brinquedos eram mechas pilotados por humanos, mas a Tonka decidiu vendê-los como robôs sencientes, divididos em duas facções rivais, Guardiões Heróicos e Renegados Malignos. Com mais de 30 anos de experiência em brinquedos de cast, a Tonka lançou os Gobots em 1983, um ano antes dos Transformers. Quando tinha 10 anos era apaixonado por Gobos e procurava os primeiros lançamentos no Kmart local. Embora seja verdade que os Transformers inundaram o mercado a partir de 1984, não dá pra negar, os Gobos vieram primeiro. Como mencionei, as primeiras figuras dos Transformers vieram de duas linhas de brinquedos japonesas diferentes. Diaclone, que consistia em veículos e robôs transformáveis pilotados por figuras em miniatura, derivados da linha Microman. E Microchange, que incluía carros transformáveis menores, mas também outros itens domésticos como fitas cassete, rádios, câmeras e armas. A união dessas linhas distintas causou sérios problemas de escala. Enquanto Jazz e Bumblebee ficam muito bem juntos em sua forma robô, quando você os transforma em seus respectivos modos de carro, a diferença fica óbvia. Quero dizer, é bem legal que Soundwave realmente se transforma em um toca-fitas miniatura de tamanho bem realista, mas é meio ruim que ele acabe ficando maior do que Optimus Prime. Como todos os Gobos básicos vieram da linha original Machine Robo, estavam em escala perfeita entre si. E sim, eu entendo que uma motocicleta não tem o mesmo tamanho que uma minivan, que não tem o mesmo tamanho que um submarino, mas uma vez que você os converte, eles claramente combinam e parecem feitos para serem brincados juntos. Eles terem quase o tamanho de um carrinho Hot Wheels ou Matchbox os tornava ainda mais legais. Eles tinham o tamanho perfeito para caber no bolso de uma criança. Essa homogeneidade de escala significava que você também podia guardar seus Gobos nesse estojo de transporte incrível. Não tinha como você fazer isso com seus Transformers. E sim, para o bem desse argumento, estou ignorando completamente os Super Gobots. Embora a primeira leva dos Transformers tivesse ótimos carros, não se comparava à variedade de veículos dos Gobo. De bugs de areia a Rolls Royce, de carros de passeio a carros de corrida, os Gobos tinham um pouco de tudo. 4 rodas são boas, mas 2 são ainda melhores, com diversas motos e scooters na linha. Sob o comando de Saikyo, chefe dos Renegados. Precisa fazer algum trabalho? Os Gobots têm o que você precisa, com uma grande variedade de veículos de construção. Os Seekers se destacavam entre os Decepticons, mas sejamos francos. Esta é exatamente a mesma figura pintada de 3 maneiras diferentes. Quando se trata de máquinas voadoras, os Gobots cobrem quase todas as eras da aviação, de bombardeiros da Segunda Guerra Mundial aos caças mais avançados.
Os Guardiões tinham como líder o F-15 Eagle Líder 1. Nunca vi o Líder 1 nas lojas quando era criança, mas troquei minha miniatura vermelha do Bumble Jumper por ele, e não me arrependo. Os GoBots também apostavam em designs futuristas de ficção científica, mas se destacavam especialmente ao criar esses modelos. Os GoBots trouxeram à vida a era do exagero, começando com a expressão máxima do estilo dos anos 80, o Lamborghini Countach, representado aqui pelo spoiler. Os Transformers podem até ter o Sideswipe, mas o spoiler reúne todos aqueles ângulos afiados de Lamborghini em um pacote compacto perfeito, um dos designs mais bonitos de todos os tempos. Mas poucos carros americanos gritam anos 80 como o Pontiac Fiero. Lançado pela primeira vez em 1984, basicamente na mesma época dos GoBots, o Fiero ficou famoso, ou melhor, infame por adivinha, isso mesmo, pegar fogo por causa do seu cárter de óleo de baixa capacidade. A Tonka conseguiu colocar um Fiero nas prateleiras das lojas em 1985 e ainda teve a coragem de chamá-lo de Spark. Isso tudo é apenas uma piada interna dos anos 1980. O que poderia ser mais icônico do que o veículo definitivo da década? O ônibus espacial. Claro, os Transformers meio que tinham um, mas não chegava nem perto de ser tão preciso quanto a versão perfeita de bolso. Numa década marcada pela testosterona, em que a Guerra Fria ocorreu mais nos cinemas do que nas batalhas reais, nada superou a ação aérea de Top Gun, de 1986. Eu sinto a necessidade. Primeira velocidade. Os GoBots permitiram vivermos fantasias de combates aéreos com o caça-MiG vermelho soviético Gunner, com insígnias da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas que seria inútil sem uma das figuras mais raras das linhas posteriores, o F-14 de asas móveis Skyjack. Está gostando desse passeio pela história dos bonecos de ação? Então inscreva-se no Carbon Scoring porque estamos trazendo isso para você toda semana. A escala menor dos GoBots abriu um mundo de possibilidades, principalmente os playsets. O centro de comando dos GoBots era um brinquedo inovador que unia base de playset e robô transformável. Você podia fazer do centro de comando uma base móvel sobre rodas ou um grande andador com pernas estendidas. Onde foi que eu já vi isso antes? Mas a diversão começa quando você a abre. Um elevador central dá acesso aos andares, incluindo um depósito de combustível com mangueiras funcionais para abastecer seus GoBots quando precisarem de energia. O que é meio estranho, já que o próximo andar logo acima é a cafeteria. Gostaria do hambúrguer Blast Off da torta Gasper, por favor. O último andar é dedicado ao centro de reprogramação de inimigos, isso parece totalmente normal. Do outro lado, começamos com o centro de trauma, que, olhando para esse gráfico, parece ser um lugar onde eles induzem trauma ao invés de curá-lo. Também há uma tela retrátil para detectar inimigos caso precisem elevar o nível de trauma. Aqui temos o centro de interrogatório onde, opa, parece que Loco reconheceu alguém naquela parede. Bem, é para o centro de detenção e para o desmineralizador com você. Caramba, o centro de comando era realmente intenso. Não se esqueça dos renegados que estão voando por aí em sua própria base transformadora, a Propulsora 1. Esse foguete preto ameaçador se abre na frente para revelar 3 andares de caos. O andar térreo abriga o detector eletrônico de GoBots, que não funciona mais. O elevador vermelho atrás circula entre os níveis 2 e 3. Os interiores são muito mais simples no Thruster 1, mas há algum tipo de mecanismo de alçapão para derrubar guardiões desavisados para a perdição. O braço direito também tem uma garra interna. Combine isso com uma cabeça de robô Dayglow, e isso se torna uma verdadeira torre do terror. Os Transformers começaram as guerras dos Combinadores com o maior de todos, Devastador, formado por 6 dos Constructicons. Mas eles não pararam por aí. Superion, Defensor, Predaking, esses eram brinquedos incríveis. Então, em 1986, os GoBots lançaram seu próprio combinador, desta vez com 6 carros diferentes. Um Porsche 911 chamado Cruzadinha. Eles realmente usam carros esportivos como viaturas policiais no Japão, por isso Enigma, o destaque do corpo. Lamborghini Countach Amarelo, Bolso, Sedan Preto, Rube e um pouco de potência na americana na forma de um Corvette vermelho chamado Tic Tac. E finalmente um Nissan 300Z conhecido como Zig Zag. Juntos eles formariam um Puzzler, então estou ouvindo você.
Como comparar o Puzzler com outros grandes combinadores? Essa categoria é dos Transformers, não é? O Puzzler tem uma vantagem que Autobots e Decepticons não conseguem superar. Veja, você precisa acompanhar e usar peças extras ao montar os Predakings do mundo. Quantas dessas mãos extras e peças necessárias você acha que foram perdidas ao longo dos anos? Com o Puzzler não é assim. Tudo está embutido nos próprios carros, as mãos saem facilmente, não há peças para perder. Eu admito, é meio subjetivo. Mas por ser tudo em um só conjunto, os GoBots são claramente superiores. Não, nem eu acredito nessa. Sério, existe algo melhor do que isso? Transformar e rodar. Ou uma voz de vilão tão marcante quanto essa? Não, Transformers criaram uma mitologia que já dura mais de 4 décadas. Quero dizer, quantas infâncias foram arruinadas por isso? As crianças literalmente saíam do cinema chorando. As mães iniciaram uma campanha de cartas para trazer Optimus de volta, e os planos de matar Duke no filme do Government Issue Joe foram logo engavetados. Isso é o poder da mitologia, os GoBots. Nem tanto, mas essa é a graça, né? Os GoBots tiveram um desenho animado que durou Foi divertido por uma temporada e trouxe um elenco mais diverso, com personagens femininas fortes em ambos os lados. Ali há o Pathfinder dos Guardiões e a vilã Crasher dos Renegados. Antes de descartarmos o desenho dos GoBots como de segunda categoria, devemos admitir que os designs eram muito parecidos com os brinquedos, e as transformações no desenho eram fiéis às dos brinquedos. Isso não pode ser dito dos primeiros brinquedos dos Transformers. Para mim, a falta de uma mitologia bem definida permitia uma brincadeira mais imaginativa. Além de Psyche o líder. Eu realmente não sabia quem era mocinho e quem era vilão. Um dos meus GoBots favoritos da infância era a versão branca do Crasher. Eu sempre achei que ele era um mocinho. Eu não fazia ideia de que ela era super malvada, e esse é o ponto. Na minha cabeça, o Porsche branco, azul e vermelho poderia ser o sobrinho mais novo do Jesse. Mitologia é uma coisa poderosa, mas a imaginação também é. Colecionabilidade é algo importante. Você já viu os preços dos Transformers de ultimamente? Pois é, caro. GoBots são itens clássicos de venda de garagem. Você ainda pode achar alguns GoBots no mercado de pulgas do seu bairro. Eles são uma ótima descoberta em qualquer feira de brinquedos retrô. Como a linha durou só 4 anos, de 1983 a 1987, é possível colecionar toda a coleção. Havia 72 GoBots básicos e 19 Super GoBots que compunham a maioria das figuras. Apesar de existirem várias variações de cores, algumas parecendo novos personagens, elas também são fáceis de achar. Como todos os GoBots padrão saíram em cartelas, colecionadores de itens lacrados podem completar a coleção. Alguns lançamentos recentes custam mais no mercado secundário, mas no geral essa linha é muito colecionável. Uma das adições mais legais ao universo dos GoBots foram as armaduras de poder. Esses mechas eram únicos, lembrando aliens com um toque de Power Rangers, permitindo colocar sua figura Gobo dentro para mais poder. Os Guardiões eram brancos com detalhes vermelhos, já os Renegados eram pretos. Sozinhos eram um conceito legal e enriquecia as batalhas imaginárias dos GoBots. Mas as coisas ficaram muito melhores quando você adicionava o Guardião Corajoso e o Renegado Grande à mistura. Ambos tinham o mesmo molde, apenas com cores diferentes. Ao unir os 4 trajes de poder, forma-se o Guerreiro do Poder. O visual lembra as primeiras importações japonesas, como Micronautas e Guerreiros Shogun. Eles simplesmente me parecem incrivelmente japoneses. Devido à consistência, escala e tamanho, os GoBots oferecem um estilo de brincadeira único na linha Transformers. Olha, se ainda não te convenci, não sei mais o que fazer. GoBots são muito divertidos. Eles não se levam tão a sério. O tamanho pequeno deles, junto com a construção em metal fundido, fazia com que eles fossem pequenos o suficiente para caber na mão de uma criança, mas ainda assim robustos o bastante para parecer um brinquedo que aguentava pancada. Ao ver alguns que peguei ao longo dos anos, dá para notar que passaram por aventuras selvagens. Precisamos falar sobre os nomes. Enquanto a linha original Machine Robo, que deu origem aos GoBots, simplesmente dava um número para cada figura, a Tonka inventou alguns dos codinomes mais criativos que existem. O Harrier britânico,
Claro, realeza. Uma motocicleta maligna para um vilão só poderia se chamar CQ. E o meu favorito pessoal para um carro de patrulha policial, ninguém menos que Hans Kuff. Tem algo nos Gobos que me faz sorrir, que me faz voltar a ser criança. O que você acha? Isso mudou sua visão sobre os Gobots? Comente abaixo. Como sempre, para o melhor dos quadrinhos e action figures, inscreva-se no Carbon Scoring.